A aula de hoje é sobre a indústria de sabão e detergente, tá? Pelo que a gente vai ver hoje, vocês vão ver que é uma indústria que evoluiu muito quanto à questão de maquinário, mas os processos em si ainda são bem simples, tá? Eles ainda perduram aí durante milhares de anos. E é uma indústria que está diretamente ligada à nossa civilização, por assim dizer, porque se vocês forem parar para poder pensar hoje, sem praticamente tudo que a gente vai fazer em termos de limpeza, a gente usa alguma espécie de sabão ou detergente, né? Então, uma das principais causas desse asseio que nós temos é justamente voltada ao controle de doenças, por exemplo. Então, quando a gente não faz esse tipo de coisa, a gente está muito vulnerável e susceptível a uma série de doenças. O próprio coronavírus agora, se vocês forem parar para ver, a maneira mais simples de combate dele é água-sabão, né? O questionar controle com o álcool, ele é justamente porque nem sempre você consegue estar fazendo esse procedimento várias e várias vezes. É bem mais rápido você utilizar álcool, por exemplo, né? Mas o, essa questão do asseio e do uso de água e sabão constantemente, ele é justamente uma das coisas que tem o maior controle de doenças de toda a história, né? E isso acompanha também tudo que vem sendo de desenvolvimento da sociedade. Como eu disse, hoje a gente vai falar um pouco sobre sabões e detergentes, tá bom? Se a gente for parar para ver um histórico, que isso daqui é uma observação bem interessante, porque realmente, de fato, quando você vê esse histórico, você consegue ver a extensão dessa produção, como ela é feita basicamente até hoje, tá? Claro, melhorando matéria-prima, melhorando alguns pequenos processos, mas a base é a mesma, reações de saponificação, tá? Então, a produção do sabão é conhecida há mais de 2.000 anos. Se você for ver alguns relatos antigos, elas datam a mais de 4.500 anos, para você ter uma ideia, tá? Mas aí a gente não sabe se essa fonte é tão confiável. As fontes mais confiáveis são mais de 2.000 anos. E já nos primeiros anos da era cristã, os gauleses ferviam sebo e cinzas para poder fabricar uma forma primitiva de sabão. Então você pode parar para poder ver já essa primeira mistura, e aí você já vai ter os princípios básicos da formulação do sabão, que basicamente vão ser gorduras e estruturas alcalinas. No caso, essas cinzas de árvore, normalmente, elas iam ser ricas em algum óxido de metal alcalino ou alcalino terroso, que em contato com a água formaria uma base, tá? Por exemplo, se você for ver, ah, banana, se você promover a queima dele, aquela cinza vai ser altamente rica em óxido de potássio. Em contato com a água, ele faz uma reaçãozinha simples para poder gerar hidróxido de potássio, uma estrutura altamente alcalina, tá certo? E, como até já comentei, a gente pode associar a evolução da civilização pela quantidade per capita do uso de sabão, né? Afinal, o controle de doenças, a evolução que nós temos, o aumento da expectativa de vida, todos eles são justamente porque nós estamos evitando algumas doenças que são provocadas por falta de limpeza. Então, um exemplo que eu coloquei aqui foi sobre a peste negra, no século XIV, que teve uma estimativa de aproximadamente 200 milhões de mortos, né? Se você for parar para ver, isso representou na época um terço da população da Europa. E basicamente o que fez essa peste se propagar foi justamente a questão da falta de higiene básica, né? A partir do momento que o sabão começou a ser distribuído, que as pessoas, né, começaram a ter um cuidado maior, começaram a se tratar mais, pôde-se ser erradicado a peste negra. Se você for ver a evolução do modelo, a evolução dessa produção, no século XIII, começou a ser produzido em quantidade suficiente para ser considerado uma indústria. Ou seja, a partir do século XIII, a gente já tinha quantidades maiores, já tinha uma melhor distribuição, né? Mas o suficiente para ser considerado indústria. Se existia uma distribuição per capita do sabão nessa época, ainda não. Até mais ou menos o século XVII, sabão era considerado um artigo de luxo, querendo ou não.
tá? Então, a, a parte da sociedade que via mais ali à margem não tinha acesso a esse tipo de coisa, tá? Então, periodicamente, é muito possível que ao longo dos séculos você consiga ver doenças relacionadas a isso, né? E as chamadas doenças negligenciáveis, que basicamente seriam doenças do terceiro mundo, ou doenças de pessoas com baixo poder aquisitivo. A maior parte dela vai ter justamente a ver com tratamento de água ou limpeza. Nós temos aqui um histórico que pode fazer com que nós tivemos uma evolução disso. Coloquei até essa imagem aqui, essa daqui é o chamado sabão cinza, tá? Que ele é justamente essa mistura de gordura com alguma base. Você pode ver que ele é uma forma bem grosseira, né? Uma forma bem primitiva mesmo desse sabão. E considerava-se uma mistura física, porque se você for olhar para ele, parece de fato que é como se fosse uma gordura mais solidificada com cinzas ali. Não parece ter uma reação aparente, né? A gente sabe que para poder ter uma reação química, alguns efeitos acabam sendo observados. Variação de cor, liberação de energia, mudança de odor e assim por diante, né? Coisa que a gente não observava bem nesse processo. Mas aí a coisa mudou um pouco, né? Então, o Michel Eugène Chevreul, ele mostrou que ocorria de fato uma reação química. Então, como ocorria uma reação química, a gente poderia tratar isso aqui de diferentes formas e nós poderíamos melhorar muito esse processo. E aí já foi um dos grandes passos importantes na evolução dessa indústria. Dom Maia, ele começou a poder recuperar a glicerina nessa reação. E isso é também um fato interessante, porque a glicerina ela pode ser vendida e utilizada separadamente. Ela tem outras aplicações e quando ele começou a separar a glicerina dessa reação, você começa a ter também um sabão um pouco mais puro, um pouco mais estável, né? A glicerina, a gente vai falar um pouco sobre ela, mas ela tem características umectantes, ela consegue reter água. E quando você retira a glicerina desse sabão, você começa a dar umas outras propriedades distintas a ele, tá? E outro ponto que a gente teve interessante foi Nicolas Leblanc, que ele encontrou um método de produzir a barrilha a baixo custo, tá? Isso daqui foi bem interessante, bem importante de a gente comentar, porque nós tínhamos aqui nesse processo até esse momento, se eu não me engano, até 1893, isso daqui, que foi justamente o processo de produção. Ele era um pouco complicado porque nós não tínhamos uma matéria-prima muito pura, né? Nós tínhamos dois processos, nós tínhamos duas estruturas que eram bem rudimentares. Então, quando ele consegue produzir a barrilha, né, e claro, ainda sendo a baixo custo, isso facilitou com que a indústria do sabão pudesse expandir seus horizontes, como também aumentou a pureza da matéria-prima. Então, justamente por conta disso, foi que a gente começou a poder produzir também sabonetes, que basicamente seriam uma espécie de sabão com uma pureza mais elevada e com alguns aditivos a mais que foram surgindo ao longo do tempo, tá? E aí, quando chegou na época da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a maior modificação conhecida da matéria-prima, porque se você for parar para ver, na época da Segunda Guerra, só os alemães queriam estar naquela posição que eles estavam. Basicamente, e praticamente o resto do mundo fechou as fronteiras para ele. Então, muito da matéria-prima que tinha-se, né, começou a ser, digamos assim, não fornecido para a Alemanha. Então, com isso, os pesquisadores alemães eles começaram a estudar os processos, tá? E aí encontrou-se o processo contínuo de hidrólise e neutralização de Procter e Gamble, que hoje a gente conhece como P&G. Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês, se não todos vocês, conhecem essa marca, ou pelo menos algumas marcas associadas à P&G, como a Pampers, a Ace, tem aqui a desconhecida Ariel, né, Oral-B, dentre outros, né, Pantene, também bem conhecido, Head Shoulders. Tudo isso aqui são associados a P&G, tá? Então, foi aqui, justamente
aproximadamente 1950, que esteve o grande boom da evolução dos detergentes, porque foi aqui justamente devido a essa barreira protecionista que houve ali ao redor da Alemanha para não ceder esse tipo de produtos a ele, os pesquisadores começaram a utilizar outras substâncias e viram que por processos de sulfatação e sulfonação era possível criar substâncias que também tinham características de sabão, tá? E aí foi a grande evolução da produção de detergentes. Então, ó, 1945 nós tivemos o processo contínuo de saponificação de Sharpless e a comercialização em massa pelos irmãos Lever. Vocês muito possivelmente já viram esse símbolo aqui, ó, essa marca da Unilever, né? A Unilever também tem milhões de marcas associadas a ela. Opa. Deixa eu só colocar aqui, Unilever, marcas. Se você for parar para ver, ó, é gigantesca a quantidade de marcas que está associada a ela. Se a gente for ver, na verdade, no mundo existem pouquíssimas grandes indústrias, né? Ó. Mas a Unilever está associada a Lifebuoy, principalmente de sabonetes, a Dove, a Knorr, o Cif, Axe, Omo, Lux. Né? Você vê aqui que tem muitas marcas que são associadas a ela que a gente tem de uso comum. Até aqui, ó, se a gente for ver isso daqui, a P&G, ó, que se abrindo, a Unilever se abrindo, a Kraft, a gente tem empresas gigantes que regem outras menores, né? É assim que o nosso mercado funciona. Então, justamente os irmãos Lever, que fundaram a Unilever, eles, utilizando a saponificação Sharpless, que era uma saponificação feita em cilindros de alta pressão e reatores de agitação contínua, como esse daqui, eles produziram o primeiro sabão em pó, que era chamado sabão Sunlight, tá? E isso daqui foi um grande marco, porque o sabão, até esse momento aqui, ele era basicamente uma estrutura artesanal. As famílias, algumas pessoas ou pequenas lojas fabricavam o seu sabão e vendiam isso daqui basicamente como se fosse um produto a granel, né? Como vendia-se feijão, arroz, farinha, mas a partir daqui você tem um produto estrito mesmo de sabão que começa a ser comercializado, ou seja, a partir de 1945, né, marcando aqui também o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem essa maior distribuição e viabilidade desse material. Então eu coloquei até essa imagem aqui, que é uma imagem referente e marcante ao final da Segunda Guerra Mundial, né, associando um momento histórico. E em 1965, os detergentes eles passaram a responder por 80% da demanda. Porque para poder pensar, quando você diz que você vai ter que obter gordura de alguma coisa, você basicamente vai estar ali fazendo associação animal. Só que chega um momento que você não tem uma associação animal tão grande para poder você estar extraindo gordura, extraindo lipídios dali, triglicerídeos, de tal forma que você consiga suprir toda a demanda de sabão, porque a população aqui teve um crescimento exponencial. Então, lá na Segunda Guerra, os cientistas alemães eles conseguiram desenvolver estruturas que tinham características de sabão a partir de derivados do petróleo também. Então, o petróleo ele entra nessa jogada aqui na forma dos detergentes e é algo de acesso muito mais fácil e purificado, inclusive. Né? Por isso que mais ou menos nessa época, 1965, você vê a grande crescente dos detergentes, porque a produção de sabão, estritamente dizendo, não consegue acompanhar a evolução demográfica, tá? E aí, em 1975, a produção da categoria quase em sua totalidade foi de detergente, né? Nesse caso, ó, com a matéria-prima e reações químicas totalmente diferentes das iniciais. Porque a matéria-prima do detergente já envolvia derivados de petróleo, coisa que lá antes do sabão você sequer imaginaria poder ter, né? As reações que você tinha na produção do sabão, basicamente era mistura com agitação. No detergente você já vai ter
aquecimento, sulfatação, sulfonação, você já vai ter algumas características bem diferentes daquela reação que você tinha originalmente para o sabão. E aqui, para vocês poderem acompanhar isso, né, coloquei aqui uma evolução ao longo dos anos para sabão e detergente. Quando a gente olha a produção de sabão de 1940 até 1980, você vê que não teve variações muito significativas, ó. Em 1940, 313 milhões de dólares foram aplicados na produção de sabão. Quando você olha essa evolução, você passa por 527, 540, decaindo para 379, 376 e terminando lá em 1980 com 500. Você vê que existem variações, mas são oscilações em torno do próprio eixo, né? Onde você tem aqui 313 de mínimo e de máximo, 540 logo em 1950, ou seja, há uma oscilação aqui, mas ainda assim essa oscilação é bem discreta, né? E uma coisa interessante a se ver aqui também é, olha só, milhões de libras, no caso, em vendas, tá certo? Quando você para poder ver a associação que nós temos aqui uma função de dinheiro e uma função de produção. Ou seja, a gente consegue associar os custos aqui. Para poder ver, ó, aqui mais ou menos em 1980, nós tivemos um custo aproximado de 500 milhões de dólares na produção de sabão. Mas nós tivemos uma produção de 1.100 milhões de libras. Quando você para poder associar isso daqui, por exemplo, com 1965, ó, você tem uma quantidade bem próxima, né? Você vê aqui que a produção é bem próxima. Porém, a questão da venda, você tem um valor muito inferior. Muito. Então, nas variações dos anos, você consegue ver, por exemplo, o quanto a diferença do sabão ocorre. Porque a partir daqui, a partir de mais ou menos 1945, nós já tivemos um processo industrializado sendo firmado aqui. Mas essas quantidades ainda assim decaíram muito. E isso, a função dinheiro-venda, né, dinheiro, função produção, muda muito também. Então você vê, por exemplo, que de 1965 para 1980, nós tivemos um aumento do custo envolvendo o sabão, mas em compensação, a questão da produção foi praticamente a mesma. Então, o que é que você pode dizer aqui? Ora, o sabão, nesse caso aqui, ele começa a ser utilizado mais como um processo, mais como algo artesanal, mais como algo fino, né? Se você para comparar isso com a produção de detergentes, ó, você vai ver que isso aqui é uma crescente constante, tá bom? Note que isso aqui sempre está crescendo e está aumentando. Então aqui é um pouco diferente. Você vê que ao longo do tempo, você começa lá em 1940 com 7 milhões de dólares e 30 milhões de libras na produção de detergente. E quando você termina lá em 1980, você está com 2 mil, seria 2 mil milhões de dólares, né? Ou seja, 2 bilhões de dólares, e com 8,1 bilhões de libras produzidas. Então aqui você vê que o detergente ele começou a ser produzido cada vez em maior escala, cada vez sendo mais produzido e mais utilizado, tá? E isso faz com que o sabão ele se torne, como eu disse, se torne algo mais artesanal, algo mais fino, algo mais sofisticado. Enquanto de usos gerais, basicamente o detergente vem suprir essa necessidade, né? E você vê que nunca a indústria do sabão conseguiu produzir produzir 2 bilhões de dólares ou produzir 8,1 bilhões de libras, né? Porque aqui você tem processos que acabam demorando um pouco mais. Você tem processos que acabam mexendo com estados físicos sólidos, que vão dar um pouco mais de trabalho. Aqui na indústria do detergente, não.
Aqui você vai estar mexendo constantemente com líquidos, você consegue reprodução em fluxo contínuo, o que é um processo muito mais rápido e viável, né? E aquela outra história que eu falei, no uso, quando você vai fabricar o sabão, você está constantemente dependendo de fontes de gordura, seja ela animal ou vegetal, né? Mas isso requer uma certa extração ainda, requer que você tenha preparação da matéria-prima. No caso do detergente, você vai estar usando derivados do petróleo que já saem da refinaria prontos para poder serem utilizados. Você já tem aqui um pré-processo que vai facilitar muito sua vida, digamos assim, né? Então eu coloquei aqui o total só para poder analisar, mas tipo, a, a análise principal que nós temos aqui é justamente as diferenças entre sabão e detergente, e você vai ver que à medida que o sabão ele meio que é estabilizado aí durante 40 anos, a produção de detergente ela é extrema crescente mesmo. E você vê que isso daqui vai estar envolvido justamente com muitos processos que foram surgindo aqui ao longo do tempo, que foram abordados, né, que foram desenvolvidos aqui juntamente com a utilização da matéria-prima mais adequada. Como comentado, né, a produção primitiva, aquela mais arcaica de sabão, ele basicamente se baseava em você ter um material graxo, né, normalmente era sebo de animais, mas depois começou a ser utilizado muito a parte de gordura vegetal também. Você adicionava ele a algum material alcalino, normalmente soda cáustica, né, e aquilo ali ia fazer um material grosseiro, bruto. E você podia fazer uma lavagem salina nele para justamente poder. Aquela parte sólida que ficava era o sabão estritamente dito. A parte que saía, que se solubilizava, era a glicerina. Tá certo? Então, esse daí seria o processo mais básico de todos. Então, nessa produção primitiva, esse material graxo, né, essa gordura, normalmente ele vinha do sebo de boi, né, a fonte animal primária mais utilizada, mas também das formas vegetais nós tínhamos de bastante utilização o óleo de coco, óleo de palma, óleo de caroço de algodão e óleo de caroço de soja, né, que ainda hoje é bastante utilizado, principalmente a função do óleo de coco. Se você for ver o sabão de coco, ele é um dos poucos sabões que nós ainda temos o costume de utilizar constantemente, né? Os outros, às vezes, nós podemos até nos enganar um pouco, mas eles costumam ser detergentes, principalmente esse material de limpeza de casa, sabão, desculpa, shampoo, alguns materiais desinfetantes, inclusive, também tem aditivos de detergentes, tá? E o detergente em si, agora eu lembro até de uma extensão dele, ele não se expande só essa questão da limpeza individual e industrial, né? Mas ele também acaba virando um aditivo de alguns processos. Então, por exemplo, quando você para poder ver o que é a gasolina aditivada, por exemplo, ela nada mais é do que você pegar a gasolina comum e colocar um aditivo nela que é um detergente, por exemplo. Esse detergente com propriedades de evitar a evaporação, de fazer a limpeza dos bicos de injeção, né? Então, ele também serve para a limpeza de materiais pesados, servindo como aditivo de alguns outros materiais, tá? A gente vai ver mais à frente algumas das vantagens do detergente sobre o sabão. E aqui a gente está falando de matéria-prima. Nós já vimos a vantagem principal, que seria justamente a pureza e obtenção da matéria-prima. Mas vão existir outros, justamente quanto ao meio de ação dessas substâncias. Ao depender do meio de ação, as reações podem ser bem diferentes. Inclusive, nós podemos ter reações também indesejadas, tá? Nessa produção primitiva do sabão, esse material alcalino, ele normalmente vinha da queima de cascas de algumas árvores, tá? Porque essas cinzas provenientes dessa queima, elas eram ricas em óxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Quando você misturava essas cinzas com água, era produzido uma solução alcalina. Então, como o caso que eu falei aqui, especificamente o caso da banana, né, que ela é rica em, a casca dela seria rica em potássio. Ao você produzir a queima, você ia produzir óxido de potássio.
quando coloca na água, ele se converte em hidróxido de potássio. Mas ainda existiam outros, né? É muito comum, por exemplo, a queima de casca de pinheiro, que era altamente rico em sódio, né? Que produzia o óxido de sódio, e quando você colocava na água, virava o hidróxido de sódio, tá bom? Então, normalmente, essas cinzas provenientes de queimas de árvores podem nos dar produtos alcalinos como esses, tá? E isso dessa forma um pouco mais primitiva. Mas um pouco mais à frente, ali já em meados de 1920, viu-se que também poderia ser feito isso a partir de alguns minerais, tá? Então, por exemplo, estruturas carbonatadas, estruturas calcinadas, óxido de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, sulfato de cálcio. Esses caras eram postos à queima também, produzindo principalmente o óxido de cálcio, que ao entrar em contato com a água, eu produzi o hidróxido de cálcio, que era também utilizado na produção desses materiais, tá? Mas esse foi um processo que demorou pouco tempo, porque foi justamente nessa época que os processos como a produção de hidróxido de sódio, por exemplo, se tornou também algo industrial. Então você teria ali uma matéria-prima de elevada pureza, né? Então você não precisaria mais fazer esses processos mais primitivos, por assim dizer. Então, basicamente, um óleo ou gordura somado a uma base inorgânica, produzindo um sabão mais glicerina, né? Aqui, basicamente, nós podemos ver que a estrutura básica do óleo, desse lipídio, ele seria um triglicerídeo, né? Que seria, olha só essa estrutura. Nós temos aqui um ácido graxo, desculpa, nós temos aqui uma estrutura ácida que vão estar conectadas aqui em três carbonos conectados, todos eles com terminação de um grupamento ácido. Esse grupo R aqui, que está conectado a esse grupo ácido, né, tornando essa estrutura aqui um éster, ela normalmente possui uma cadeia longa. E quando ela possui uma cadeia longa, ele se torna o que é chamado de ácido graxo ou de ácido gordo, tá? Então, justamente esse óleo ou gordura tem por origem química essa estrutura aqui. E quando nós promovemos a reação com o dióxido de sódio, nós conseguimos fazer a separação desses três carbonos aqui, que estão do lado direito, e vamos dividir isso em três moléculas desse ácido graxo, só que agora não conectados aqui nesse triglicerídeo. Eu vou formar um sal dele, né? No qual o contra-íon é o sódio. E eu vou estar aqui, como produto dessa quebra, colocando hidroxilas conectadas a esses três carbonos aqui, promovendo a produção do glicerol ou glicerina. Chame como preferir, tá? E se você for parar para ver, cada um desses caras aqui tem propriedades específicas, tá? E é justamente isso que a gente vai comentar agora, sobre essa estrutura química do glicerol e do sabão e quais são os seus efeitos e atividades. A estrutura base de um sabão, ele vai permanecer mais ou menos nesse padrão aqui, ó. Disse que nós temos aqui, por exemplo, um grupo de ácido carboxílico na ponta, que é chamado de cabeça ou parte polar, e aquela cadeia longa do ácido graxo, ela está aqui conectada, fazendo uma cadeia carbônica longa, né? Vindo aqui em zigue-zague, e nós temos a chamada cauda ou parte apolar dessa molécula, tá? Em um desenho mais simplificado, nós temos aqui a estrutura de cabeça, que é a parte polar, e cauda apolar, tá? Esse esquema aqui mostra pra gente que um sabão ele possui um caráter tanto polar como apolar, ou seja, ele possui uma estrutura que é considerada anfifílica, tá? Possui interação por mais de uma característica de polaridade. Então, essa parte aqui, que é a cabeça polar, ela interage bem com a água do meio ou outras estruturas igualmente polares, tá? Essa cauda, que é a parte apolar, ela interage bem com as gorduras presentes no meio ou outras estruturas apolares, né, como óleo e cera,
também. Então você vê que, basicamente, a estrutura base do sabão faz com que ele interaja com a água e com gorduras. E isso cria essa capacidade de limpeza elevada do sabão, tá? Justamente pelo seguinte fato: existem limpezas, principalmente a parte de gorduras, que elas são bem mais complicadas de serem executadas. Porque, por exemplo, imagine, sobre a nossa pele nós temos uma camada de gordura, né? Isso daqui é justamente algo que é criado para poder proteger a gente de organismos exteriores, para poder proteger a pele, dentre outras funcionalidades. Se você vai, digamos assim, lavar, tomar um banho e lavar a sua pele somente com água, aquela camada de gordura, por não ter afinidade e afinidade com água, ela simplesmente não sai. Aquela água vai fazer com que tenha um processo de repulsão com a gordura e ele não interage, vai permanecer na sua pele, né? Se você vai lavar uma panela, por exemplo, que tem gordura ali aderido nela, somente com água, a água não consegue solubilizar aquela gordura. Então, por mais que você passe água, aquela gordura ainda vai ficar ali ligada à panela. Quando você coloca o detergente, o que é que vai acontecer? O detergente ou um sabão, você vai ter justamente essas duas características. Essa parte mais apolar vai interagir com a gordura. Então você vai criar ali uma interação entre duas moléculas. Porém, você ainda tem uma parte polar que consegue interagir bem com a água. Então, quando você coloca ali o sabão, ele vai interagir com a gordura, tornando ele uma outra estrutura molecular, né, uma interação maior. E aí, quando você coloca a água pega na parte polar mais. Então, o sabão e o detergente ele serve como uma espécie de intermediário entre a solubilidade de água e gorduras, tá certo? E aí, quando você olha para essa estrutura, vale ressaltar também uma coisa bem interessante. Quando você para poder ver a maior quantidade que nós conhecemos de bactérias, de vírus, coisas do tipo, estruturas celulares. As barreiras celulares, ou membranas, em sua grande maioria, elas são feitas de camadas lipoproteicas, ou seja, de lipídios e proteínas. Então, a partir do momento que eu digo que uma bactéria ela tem uma camada lipoproteica e eu digo que um sabão é capaz de interagir com lipídios, eu estou dizendo que o sabão consegue romper esta camada lipoproteica e assim inativar aquela bactéria. Então, não trata-se apenas de limpeza física e superficial. Trata-se também de uma estrutura antisséptica, tá certo? Claro, algumas bactérias, alguns micro-organismos vão ter resistências maiores nas suas barreiras lipoproteicas. Então, às vezes, nós temos que fazer o uso de aditivos para poder melhorar essas propriedades. Mas, ainda assim, ele já é um grande passo nesse processo. Na estrutura base do sabão, nós temos que, de forma geral, eles são sais de sódio ou potássio de ácidos graxos, tá? Mas principalmente do ácido oleico, do esteárico, do palmítico, do láurico e do micístico, tá certo? Esses vão ser os principais ácidos graxos que nós utilizamos. Basicamente, o que muda entre eles vai ser o tamanho da cadeia carbônica, tá? Então, ó, por exemplo, no caso do ácido oleico, ele vai ter uma ligação dupla ali no meio, tá certo? E aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carbonos na sua estrutura e mais carbono da estrutura ácida, o carbono carboxílico. Tá? Se a gente for olhar o ácido esteárico, por exemplo, que está ao lado dele, nós vamos ter também 18 carbonos, porém ele não tem essa ligação dupla central. Tá? Então é uma estrutura totalmente saturada. O ácido mirístico vai ser uma estrutura com 14 carbonos, e aí do lado a estrutura do ácido palmítico com 16 carbonos. Tá?
Então, você vê que basicamente são estruturas de cadeia bem longa, de tal forma que você consegue ter uma camada apolar bem grande, bem robusta, e aí você vai ter aquela cabeça chamada de cabeça polar, justamente caracterizada por um ácido que vai estar ali conectado a essa grande cadeia, tá? No caso, a glicerina, que é um subproduto da produção do sabão, ela pode ser vendida separadamente também, mas ela também vai ter outras funções, né? A glicerina, ela não necessariamente serve apenas para sabão. Ela serve até para termos alimentícios também. Serve, ela é muito aplicada em hidratantes, né? Porque se você for parar para poder ver, olha a estrutura da glicerina, né? Você tem 3 carbonos e esses 3 carbonos você vai ter conectado a eles 3 hidroxilas. Isso é uma estrutura que, se você for parar para poder ver, você tem aí 3 fontes, 3 ligantes diretamente de ligações de hidrogênio. E isso é capaz de interagir com muitas moléculas de água, inclusive água do ambiente. Então, normalmente se utiliza a glicerina em estruturas que você quer efeitos umectantes, ou propriedades umectantes, que seria justamente você manter a umidade, como é o caso dos hidratantes, né? Então, a glicerina, ela consegue, digamos assim, fazer com que a umidade até do ar se aproxime dele e fique ali próximo a ele, porque ele vai fazer uma força intermolecular ligeiramente forte que é hidrogênio. Interessante na sua aplicabilidade. E a aplicação da glicerina pode ser utilizada também, né, como eu até comentei, na parte alimentícia, que a gente vai ter justamente que é o umectante UI, é um umectante que é utilizado a glicerina como base principal, e tem também uma reação bem conhecida que é a reação de nitração da glicerina, que vai formar a nitroglicerina. Então, por exemplo, você é capaz de comprar a glicerina de maneira muito simples, né? Afinal, ele é um produto que é utilizado em N coisas, desde produtos de higiene pessoal e tratamentos individuais, até como umectante de alimentos. Então, se você for parar para ver, ácido sulfúrico e ácido nítrico, eles já não são tão facilmente encontrados. Para você poder comprar ácido nítrico, por exemplo, você tem que ser cadastrado ao CRQ e você tem que pedir permissão ao Exército, à região de materiais controlados, para poder comprar o ácido nítrico, né? Então não é tão simples assim. Por quê? Vocês devem ter visto lá na Orgânica 2 também, que quando você pega um álcool e põe ele a reagir, por exemplo, com ácido sulfúrico e ácido nítrico, você promove a reação de nitração. E você fazer a nitração da glicerina, você vai fazer a chamada trinitroglicerina, tá? Que é um explosivo muito famoso e de poder intermediário quando comparado a nossas escalas de explosivo base, né? Mas o suficiente para poder causar grandes estragos, tá certo? Então, você vê que uma reação simples de nitração pode fazer com que a glicerina torne-se um derivado bem perigoso. Por esses e outros motivos que o ácido nítrico ele é controlado. Não só pela glicerina, né? Mas também pelo tolueno, pelo xileno, por outras reações bem, eu posso dizer, bem perigosas que você pode estar promovendo com esses caras, tá certo? Já quando a gente fala de detergentes, a gente vai ter uma diferençazinha pequena. Já coloquei aqui para a gente poder comentar. Mas os detergentes eles são compostos por moléculas orgânicas de alto peso molecular, geralmente de sais sulfônicos. Então, olha só o que eu tenho nessa estrutura aí. Você parar para ver, nós temos aí uma estrutura de um detergente que ele basicamente segue o mesmo padrão, né? Você vê que aí do lado esquerdo eu tenho várias ligações carbono-carbono intercaladas e ao final ainda tem um ciclo aromático, né? Um ciclo benzênico, de
tal forma que eu tenho aí do lado esquerdo da minha molécula uma grande cadeia apolar, o que pode ter uma boa interação com lipídios, por exemplo, triglicerídeos, né? Do lado direito eu tenho o SO3- e o sódio mais. Então veja que não é uma estrutura sulfúrica, e sim sulfônica, tá? E aí eu posso ver justamente que eu tenho do meu lado direito uma estrutura polar. Então, da mesma forma que eu tinha aquela interação anterior lá, que a minha parte polar era um ácido carboxílico, eu posso ter também que minha parte polar pode ser um ácido sulfúrico ou sulfônico, né, dependendo da sua estrutura. Então, eu consigo manter essas características de ter uma cadeia, de ter uma cauda apolar e uma cabeça polar, tá certo? E aí, isso daqui vai ser a estrutura base dos detergentes. A diferença é que a matéria-prima do detergente, normalmente, ela, como já comentado, ela vem de origem do petróleo. Então, ela já vem da refinaria, de tal forma que você pode utilizar ela para poder só fazer simples reações e transformar em detergente. Os surfactantes, é interessante de comentar sobre esse termo, surfactantes, tá? Surfactantes ou tensoativos vão ser estruturas que elas conseguem mudar a tensão superficial do meio, tá? Então, por exemplo, se você tem ali a água, você vai ter que todas as moléculas vão estar bem bonitinhas organizadas ali sobre a água, criando uma tensão superficial sobre ela, tá? É a chamada anisotropia de forças. A partir do momento que você coloca um detergente, que você coloca um sabão, você quebra essa organização molecular. Porque para poder pensar aqui comigo, a estrutura de um sabão, de um detergente, é uma cauda apolar e uma cabeça polar. Quando você coloca um sabão detergente na água, você tem ali, por exemplo, que toda a água ela é polar. Então, aquela cabeça polar vai ficar imersa na água ainda e a cauda apontando para fora da água. Você quebrou a anisotropia de forças, você quebrou toda a estrutura paralela que a água se organizava para poder criar essa tensão superficial. Então, você acabou de ter uma estrutura tensoativa. Né? Você quebrou, você mudou a tensão superficial que tinha ali. Por isso é utilizado esse termo, tá? Tensoativo. Tá bom? E surfactantes vão ser estruturas que conseguem mexer nas superfícies de solventes, tá bom? Por isso que é interessante a gente comentar esses termos, porque justamente sabões, detergentes, eles conseguem ter essas características de alterar a organização superficial e quebrar a sua tensão superficial. Beleza? Então, quando a gente fala de classificação desses caras, nós podemos ter surfactantes aniônicos, tá? Que basicamente são soluções que dão íons tensoativos com carga negativa. Então, aí no primeiro caso, por exemplo, a gente vai ver o C12H25OH, quando você reage ele com o trióxido de enxofre, ele vai produzir o C12H25OSO3H. Né? Isso daí na presença de uma base, do hidróxido de sódio, você vai ter o C11H25OSO3 menos Na+. Ou seja, foi produzido aí um detergente que ele possui uma carga de tensoativo negativo, logo ele é caracterizado como aniônico. De forma semelhante, você vai ter isso para um sabão. Então, por exemplo, quando você pega uma gordura e ele está na presença de água, ele vai produzir, que nesse caso, né, o C17H35COOH, ao reagir com o hidróxido de sódio, você vai ver a formação de C17H35CO menos Na+. Você quer a estrutura base de um sabão comum, né, como a gente viu, basicamente uma reação de saponificação e neutralização desse ácido. Por sua vez, os surfactantes catiônicos, eles vão ser o oposto, né? Vão ser basicamente um surfactante que em solução vão dar origem a tensoativos de carga positiva, tá? Então olha aqui esse caso. Se eu pego, por exemplo, o C12H25Cl, mas aí
NCH3 seria o nosso trimetiamina. Então, eu vou ter como origem dessa reação o C12H25N e 3CH3 conectado. Porém, isso possui uma carga positiva, né? E como contraíon, vou ter o cloreto. Ou seja, eu tenho um surfactante catiônico. Um surfactante que, ao estar em solução, vai estar gerando um tensor ativo de carga positiva. Isso daqui vai ser quanto aos íons gerados, tá? Essa classificação. Mas eu vou ter também os não iônicos, tá? Surfactantes não iônicos, basicamente, eles vão permanecer na sua estrutura comum. Eles vão ter toda aquela característica de cauda apolar e cabeça polar, mas quando estão em solução, eles não vão ter formação de íons, eles não vão se ionizar. Tá? Então, por exemplo, se eu pego o C12H25H e reajo aí com uma contínua estrutura de CH2 CH2 com o oxigênio interconectado entre eles, eu vejo que eu vou formar em uma estrutura no qual eu vou ter C12H25 e somado a ele toda essa estrutura sequencial de oxigênio conectado a 2CH2 e terminando com uma hidroxila. Então aqui eu tenho uma estrutura ainda com características surfactantes, mas ele não produz íons, ele não vai estar em condições de gerar íons, tá? Outra coisa que é interessante, aliás, desculpa, quando eu falo em termos de carga, né, que seria catiônico, aniônico e não iônico, isso remete diretamente à aplicação desses surfactantes, tá bom? Porque quando você para poder ver aqui, ao depender dos contra-íons, dos íons que eu tenho no meio, eu posso utilizar ou não alguns tipos específicos de surfactante. Então, por exemplo, os surfactantes catiônicos, eles são muito utilizados quando você tem as chamadas águas duras, né? Que seriam águas onde você vai ter elevados teores de cálcio, de magnésio. Então, quando você tem surfactantes que são aniônicos nesse tipo de água, eles são pouco solúveis e não vão executar características de sabão. Então, nesse caso específico, você utilizaria surfactantes catiônicos. Por outro lado, quando você precisa fazer a complexação de metais, por exemplo, como no caso dos shampoos, no caso de algumas limpezas que é feito com gordura de uso de gordura diária mesmo, você pode utilizar os aniônicos. Você utilizaria os surfactantes não iônicos em condições mais específicas, quando você quer evitar a complexação de metal e quando o meio ele pode se tornar agressor, tanto para um lado ou para o outro. Né? Então, seria um uso um pouco mais sofisticado dos não iônicos. Tá? Quando a gente fala em termos de polaridade, a gente pode ter também uma classificação desses surfactantes. Tá? Então, por exemplo, se eu olho para a estrutura de um surfactante como esse daqui, que eu tenho aqui embaixo, eu vejo que eu tenho uma grande cadeia carbônica conectada ao nitrogênio e a um oxigênio. Você pode ver aqui que, por exemplo, essa grande cadeia carbônica, ele não vai ter diferença de eletronegatividade nenhuma, o que vai deixar ele extremamente apolar. Porém, quando eu chego aqui, onde seria a minha cabeça polar, eu vejo que eu tenho o nitrogênio com elevada eletronegatividade e o oxigênio também com essa elevada eletronegatividade. Porém, entre nitrogênio e oxigênio, a diferença é pequena. Então aqui eu tenho uma estrutura que é polar de fato, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Mas essa diferença aqui é pouca, o que faz com que esse oxigênio não tenha uma grande polarização desta molécula. Tá certo? Falar um pouquinho de polarização, a gente pode até vou mostrar para vocês uma ferramentazinha que eu adoro utilizar, que é o PHET, tá? Que ele tem algumas simulações bem interessantes de física, química, matemática, biologia. E ele tem uma simulação em específico para polarização que eu acho bem interessante. Ó, polaridade de moléculas. Então, olha só. Eu disse, por exemplo, que o nitrogênio
tem uma eletronegatividade grande, assim como o do oxigênio, mas o oxigênio é um pouco maior. Então, vou botar aqui 2 átomos para poder simular aquele caso, tá? Então, vou botar aqui, ó, considerando o átomo B, o oxigênio, vou botar ele como mais eletronegativo. E o átomo A, que é menos eletronegativo, que é também bem eletronegativo, mas não tanto, eu vou colocar aqui, ó, nessa faixa. Veja aqui que o vetor que eu tenho de polarização, ele é bem pequeno quando comparado a uma diferença maior de eletronegatividade, né? Ó. Ele aponta justamente para o meu oxigênio. Mas veja que ainda assim eu tenho um oxigênio parcialmente negativo. Se eu diminuo a diferença dessa eletronegatividade, eu estou diminuindo a minha interação do dipolo, ou seja, eu estou diminuindo a polarização dessa molécula e eu estou, consequentemente, também diminuindo as cargas parciais que vão estar entre eles. Tá bom? Se eu olho para a densidade eletrônica, ela basicamente está igual. No caso, se a ligação fosse oxigênio-carbono, eu teria uma grande diferença, um grande gradiente entre eles. Tá? Então, quando eu digo que esse cara ele tem uma polaridade semipolar, quer dizer que sim, ele possui uma carga parcialmente negativa no oxigênio. Porém, isso daqui ainda não é tanto, não é uma polarização muito grande. Tá? É diferente, por exemplo, se eu dou uma olhada nos surfactantes dipolares. Que esse cara, efetivamente, ele vai criar 2 dipolos de carga. Então, se eu vejo, por exemplo, esses surfactantes aqui, eu vejo que esse nitrogênio vai ter uma carga positiva e essa estrutura ácida uma carga negativa. De fato, uma estrutura dipolo, tá? Carga positiva e negativa intrínsecos na mesma molécula. Tá bom? Então, essa é a classificação que eu posso dar dos meus surfactantes. Vale lembrar, vai existir surfactante apolar? Não. Por quê? Porque para ter a característica tensoativa, faz-se necessário que você tenha uma parte dela polar ainda. Não é somente a cauda apolar que vai dar as características do meu surfactante. Eu preciso também da minha cabeça polar. Então eu não vou ter surfactantes de características 100% apolares. Tá bom? E o mecanismo de limpeza que a gente vai ter, ele vai ser justamente pela formação de micelas, tá? Micelas basicamente são macroestruturas, não chega a ser macro, né? Mas pelo menos vão ser supraestruturas, de tal forma que essas estruturas do sabão, elas se organizam de tal forma a colocar sempre suas cabeças polares ou suas caudas apolares num único sentido, tá? E aí isso vai ter alguns efeitos na interação com o meio. Então, por exemplo, ó, se você for parar para ver aqui, a parte da cabeça hidrofílica, que tem afinidade por água, ela está aqui, né, na forma circular. A cauda hidrofóbica está na forma dessas linhas. Então, imagina só aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, esse surfactante dentro da água, todas as cabeças hidrofílicas vão estar voltadas para a água, porque elas têm afinidade pela água. Em contrapartida, as caudas hidrofóbicas, elas vão estar fugindo da água. Então elas vão estar para dentro aqui, evitando o contato direto com a água. Então isso que vai fazer uma chamada micela, como se fosse uma estrutura circular, desculpa, uma estrutura esférica, no qual as cabeças hidrofóbicas estão voltadas para fora e as caudas hidrofílicas estão para dentro. Mas, olha só, ao analisar o comportamento do surfactante, eu poderia já analisar essa situação e dizer, ora, essa cauda hidrofóbica, ela estaria voltada, por exemplo, para gorduras, para lipídios, para triglicerídeos que estejam no meu meio. Então, ele vai lá, o meu surfactante, meu sabão, meu detergente, que seja, ele circula aquela gordura, conectando todas as caudas hidrofóbicas àquela gordura. Do lado de fora eu vou ter todas as cabeças hidrofílicas, e aí quando eu coloco água no meio, eu consigo arrastar essa supramolécula de todos eles juntos.
tá certo? Então, isso daqui é uma estrutura micelar. Lá na Físico-Química 2, vocês vão ver, ou já viram, a chamada concentração micelar crítica, né? Que seria justamente a quantidade de surfactante que você pode ter no meio, que a partir dali você começa a ter a formação de micelas, tá? Então isso daí também envolve esse conceito lá da Físico-Química 2 e tem a ver justamente com a parte polar, que seria essa cabeça, né? Que tem características hidrofílicas, e com a cauda apolar, que tem características hidrofóbicas, tá bom? Nesse mecanismo de limpeza, a gente tem basicamente que alguns tipos de sujeira eles são mais difíceis da remoção pela limpeza apenas com água, isso devido à diferença de polaridade das suas moléculas, como até comentei anteriormente, né? Se você for parar para analisar, alguns mecanismos de limpeza, eles favorecem a questão da solubilidade das moléculas pela sua polaridade. Então, por exemplo, se você tem algumas vidrarias ou algum material que ele está sujo com estruturas polares, uma limpeza com água é o suficiente para você poder remover todo aquele resíduo. Agora, se você vai estar ali também com algumas estruturas apolares, somente a água não é suficiente para poder remover aquilo que você tem no meio, né? Então faz necessário o uso de algum tensoativo. Então, isso a gente pode já usar referência a algumas coisas do cotidiano, como por exemplo, se você tem vidrarias que estão sujas com estruturas alcoólicas, com sais solúveis, você não tem a necessidade de estar colocando ali detergente, estar colocando sabão, não há, né? Agora, se você tem vidraria, se você tem materiais que estão sujos, com estruturas lipídicas, com estruturas de baixa solubilidade, ali sim faz-se necessário que você adicione esse tensoativo, tá? O sabão e detergente eles conseguem promover essa limpeza, pois suas moléculas apresentam as duas características, polares e apolares, simultaneamente. Né? Isso aqui a gente veio discutindo até agora. E aqui, só um esquema de como essa parte de limpeza acontece, tá? Aqui, na parte A, nós vamos ter a representação da molécula de sabão, que é justamente aquela cadeia ou cauda apolar, e a extremidade polar, tá? No B, a gente vê que nós temos sujeira apolar na superfície exposta à água. Ou seja, aqui você não vai conseguir remover esse óleo porque ele não tem solubilidade na água, ele não é arrastado mecanicamente. Então, no item C, é adicionado sabão a essa água. E você vê que esse sabão, ele vai diretamente ao óleo porque ele quer manter sua cauda hidrofóbica longe da água e a sua cabeça hidrofílica em contato com a água, tá? Então, no item D, nós temos que o ânion do sabão se aproxima da sujeira e sua molécula se origina em função da cadeia apolar da sujeira e polar da água. Então, ele vai começar a conectar suas caudas hidrofóbicas aqui na gordura, tá? Aqui no óleo. E no item E, nós vamos ter a formação de micela que facilmente é removida ao enxaguar o substrato, porque agora eu tenho que esse óleo está envolto por moléculas surfactantes, e o que vai estar em contato com o meio vão ser justamente minhas cabeças polares. As caudas apolares estão interagindo com o óleo, formando uma micela, tá? Então isso aqui seria um esquema das etapas do mecanismo de limpeza. Olha só. Eu coloquei aqui solubilidade por 100 gramas de água a 25 graus Celsius, tá? Por que isso aqui é importante? Pelos excessos. Se você olha, por exemplo, a solubilidade do sabão proveniente do ácido do estearato, quando ele está em meio sódio, a solubilidade dele é de 0,1 gramas para 100 ml de água. Quando ele é feito com o potássio, você não tem solubilidade. Quando é com o cálcio, você vai ver que a solubilidade é de apenas 0,004, assim como do magnésio. Tá? Se você pega, por exemplo, o oleato, né, que seria baseado no ácido oleico, você vê que em
quando o conteúdo dele é sódio, você tem uma solubilidade de 18,1 gramas por 100 gramas de água, que é muito. Quando você tem que o conteúdo é o potássio, essa solubilidade sobe para 25, com cálcio 0,04, com magnésio 0,024. Você pode ver aqui algumas coisas como a solubilidade do sabão, ele depende de dois fatores, tanto do seu ácido de origem, que é a quantidade de carbonos que possui nele, né? Como também do contraíon que você tem. Porque ao depender do contraíon, você pode aumentar ou diminuir essa solubilidade. E isso é uma função bem interessante de ser comentada, porque olha só, se a gente para poder ver as características de sabão contra a água, você vê que devido à baixa solubilidade dos sabões em água, com elevada concentração de cálcio e magnésio, eles podem ser ineficientes nesse meio. Olha só, quando eu tenho cálcio e magnésio, ó, a solubilidade desse sabão é muito pequena, não é verdade? Então, se eu tenho águas duras, que são águas que têm teores elevados de cálcio e magnésio, você vê que eles praticamente tornam-se ineficientes. É bem comum dizer que quando você tem uma água dura, você pode colocar o quanto quiser de detergente ali, de sabão, que ele não forma espuma, ou forma pouquíssima espuma. Justamente porque ele tem uma baixa solubilidade, ele não atua no meio. Então ele vai ficar na forma sólida, se depositando na superfície. Então eu peguei aqui até essas imagens. Um corte transversal de um cano, onde você vai ter aqui o acúmulo da insolubilidade do sabão. Né? Tudo isso aqui é sabão acumulado que passou por aqui. E aqui é uma resistência que aquecia a água e que está aqui no meio também com bastante sabão aderido a ele. Por quê? Se você utiliza a água dura aqui, né, a água com alto teor de cálcio e magnésio, você tem uma baixa solubilidade do sabão, então ele vai ficar aderido às superfícies. E aí a gente pode começar os processos de fabricação, tá? O processo de fabricação em si, ele não vai ser diferente daquele que a gente viu inicialmente. Pega ali uma gordura, um óleo, coloca uma base e pronto, e mistura, né? Porém, a gente vai ver que a gente pode adicionar aqui alguns processos que vêm a purificar mais, né, meu produto final, ou a me dar produtos diferentes, e ainda assim também com maior pureza. Então, a gente vai ter uma série de processos aqui que podem fazer isso pra gente, tá bom? Então, a gente precisa de um começo. Vamos lá. Aqui, ó, nesse primeiro quadro aqui que eu estou circulando com o meu cursor, eu tenho gorduras e catalisador, tá? Por quê? Aqui eu vou ter o acúmulo da minha matéria-prima. Eu vou jogar essa gordura aqui com o meu catalisador em tanques de mistura, tá certo? Onde eu tenho trocas aqui com vapor de água, justamente para poder deixar ele um pouco mais ativo e mais solto. Tudo isso vai ser jogado no meu hidrolisador, tá certo? Onde esse hidrolisador, pelo menos nesse tipo de sistema aqui básico, ele é utilizado a 252 graus Celsius e 41 atm. Note que o hidrolisador, ele vai ter a função de promover a hidrólise dele. No caso aqui, a hidrólise alcalina. É aqui onde eu vou estar colocando também uma parte da minha base, tá? Para poder fazer a reação de saponificação. Por isso essa temperatura e pressão elevadas, para poder deslocar o equilíbrio, favorecendo aos produtos, tá? E aqui nós vamos ter duas situações, dois caminhos a serem seguidos. O caminho de baixo vão ser alguns evaporadores, onde daqui nós vamos extrair a glicerina bruta, tá certo? Então, no primeiro processo eu já consigo extrair a glicerina. Se o que não é glicerina, eu vou ter aqui a formação dos meus ácidos graxos a partir da minha gordura, tá? Já tem um primeiro processo de hidrólise. Então aqui eu tenho um tanque de flash, onde basicamente é uma troca rápida que eu tenho, tá? E depois eu vou ter trocadores de calor. Desses produtos aqui eu vou ter o meu destilador a alto vácuo, tá certo? E depois eu jogo no meu condensador. Para que tudo isso, cara?
justamente para eu poder ter uma maior pureza do meu produto, tá bom? Tanto é que desse condensador, eu vou ter que o produto dele vai ser jogado no meu receptor do destilado, que vai ser jogado de novo no meu sistema, tá? Porque daqui eu vou ter o ácido graxo puro, apenas puro. E isso é muito bom, porque todo aquele resto que eu tinha na minha gordura acaba saindo. E eu já tirei também a glicerina, né? O que eu tenho de ácido graxo, eu vou jogar no meu circuito, no meu sistema novamente, e aqui eu vou ter um misturador e neutralizador, tá? Então eu tenho aqui um motor que está fazendo água de arrefecimento, que é água de resfriamento, e nesse misturador aqui eu vou ter a injeção direta de quantidades maiores agora de soda cáustica, tá? Porque aqui eu vou jogar essa mistura de soda cáustica com os meus ácidos graxos no meu misturador do sabão, tá? Então, desse misturador de sabão, eu vou dividir ele em dois processos distintos, tá? Uma parte do meu produto vem diretamente para o acabamento convencional, que seria em barras, em flocos ou em pó, tá? Outra parte vai vir para uma bomba de alta pressão, que misturado com o vapor de água vai ter essa troca, vai estar trocando calor, vai novamente para um tanque flash, e quando ele vai ser jogado no condensador, nós temos aqui a injeção de ar, tá? Vamos ter uma cortadeira em embalagem e esse sabão vai ser o sabão em barra aerado. Ou seja, eu vou ter uma segunda aeração dele. Qual seria a diferença do sabão em barra convencional para o aerado? Basicamente, se a gente for parar para poder falar em processos heterogêneos, nesse caso aqui seria, por exemplo, sólido líquido, né? Nós temos que o sabão aerado, ele vai ter uma maior superfície de contato, uma maior área ativa, de tal forma que ele consegue ter mecanicamente um maior poder de limpeza, tá certo? A reação base para a formação dos detergentes, em todo esse processo, vai ser, a partir de um alquilbenzeno, nós vamos reagir ele com o chamado óleon, tá? O óleon ele vai ser uma mistura. Nós vamos ter o ácido sulfúrico e o trióxido de enxofre. Desta reação, nós vamos ter o alquilbenzeno sulfonato, tá? E a liberação do ácido sulfúrico. É uma reação endotérmica, uma reação que consome 100 quilocalorias por quilo de alquilbenzeno. Então, por isso que nós vamos ter aqui constantemente etapas de calor, né? Veja que na hidrolisação eu tenho elevadas temperaturas, trocadores de calor. Aqui, quando eu tenho as minhas trocas de tanque, eu vou ter trocadores de calor, vapores de água. Aqui no condensador, vou ter mais vapor em toda a injeção, porque eu preciso dar energia para que essa reação ocorra. E a forma mais simples que eu tenho é energia térmica, tá? Algumas outras reações secundárias também podem ser observadas, tá? Então, por exemplo, o meu alquilbenzeno sulfonato, ainda na presença do óleo, que é aquela mistura de ácido sulfúrico com trióxido de enxofre, ele pode fazer o disulfonato, tá? Que seria justamente essa estrutura do alquilbenzeno, só que com duas estruturas sulfonatas. E eu posso ter também que esse alquilbenzeno pode reagir com outro alquilbenzeno. E aí eu vou ter uma estrutura chamada de sulfona, que seria meus dois anéis aromáticos conectados por um SO2. Tá? Essas são reações secundárias que a gente pode observar, por exemplo, na produção do detergente, mas que nós ainda tentamos evitar, tá? Por isso que nós temos ainda outras reações de detergente que não dependem do alquilbenzeno, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E aqui a sequência contínua na sulfonação, sulfatação, que como a gente vê, é justamente a etapa determinante quando a gente tem a produção de detergentes, tá? Então, olha só, nós vamos ter o alquilbenzeno sendo injetado junto com o óleo em uma bomba, né? Esse símbolozinho aqui representa uma bomba. Esse aqui é o processo de sulfonação,
tá? Então, aqui eu vou jogar no meu reator e eu vou estar colocando constantemente água de resfriamento, porque essa reação aqui vai estar liberando calor. Depois, eu vou pegar o produto disso aqui em reciclo, ó, essa linha aqui quer dizer em reciclo, e vou estar adicionando aqui ácido, álcool graxo e óleo novamente, né? Novamente resfriando. E o processo, o produto disso daqui eu vou jogar em uma outra bomba, no qual eu vou estar adicionando a soda cáustica, tá? E aqui eu vou ter o processo de neutralização. Então note que ao reagir o alquilbenzeno com o óleo, eu tenho um primeiro processo de sulfonação, depois dessa reação, a adição do meu álcool graxo com o meu óleo, fazendo o processo de sulfatação, e depois um processo de neutralização, né? Afinal, eu estou colocando aqui ácido sulfúrico 2 vezes para poder ter esse meu produto final. Então eu vou neutralizar ele com soda cáustica, e com essa mistura eu vou ter o processo de neutralização para que eu possa ter a continuação do meu processo. No caso, a sulfatação do álcool graxo, que é justamente essa segunda etapa do processo, eu vou ter a reação principal, que seria aí uma cadeia, né, conectada a um CH2OH, mais o meu SO3 em água. Isso vai me dar uma reação de... desculpa. Isso vai me dar uma reação no qual eu vou ter essa cadeia conectada a um OOS3, ou seja, um sulfato, né, mais água. Novamente, note que eu tenho aqui um ΔH negativo, uma reação que libera energia, ou seja, uma reação exotérmica. Desculpa, até eu tinha comentado aqui endo, né? Perdoe, é exotérmica, está liberando energia. Por isso a necessidade de eu estar sempre resfriando, tá? E aqui, como reações secundárias para reação desse álcool graxo, eu posso ter a reação de um álcool graxo com outro álcool, com um álcool graxo que já foi sulfatado, tá? E aí eu vou dar origem a estruturas ésteres, tá? Como a gente pode ter aqui nesse caso. E ou eu posso ter já um álcool que eu tenha aqui com o trióxido de enxofre, fazendo com que eu tenha reações de estruturas com ligações duplas. Isso aqui são reações secundárias que nós também não queremos que ocorra, né? Nossa reação principal é a reação de interesse. Algumas outras reações que eu posso observar aqui seria, por exemplo, do meu álcool graxo reagindo com o trióxido de enxofre, fazendo com que eu tenha aqui a formação de aldeído, tá? E outra estrutura seria o álcool graxo reagindo com o trióxido de enxofre, fazendo com que eu tenha a formação de um ácido graxo, né? Essas 4 últimas reações são reações secundárias, não são reações do nosso interesse. Então a gente tem que evitar elas. Por isso que a gente evita ela trabalhando com alguns parâmetros no meio. Normalmente nós podemos fazer a adição de catalisador para poder favorecer a reação principal. Nós podemos resfriar constantemente o nosso sistema para poder evitar reações de eliminação, que são reações favoráveis a meios altamente aquecidos, tá? Nós podemos estar controlando as quantidades de trióxido de enxofre que em excesso podem estar causando essas reações paralelas também, tá? Sempre que possível nós devemos evitar essas reações que não vão nos dar o reagente principal, ou seja, matéria-prima suficiente para o processo. Para obter álcoois graxos, nós podemos ter aí um processo um pouco mais complexo, né? E aqui entra toda aquela estrutura de fluxograma que nós trabalhamos na aula passada. Porém, aqui, eu não estou trabalhando o fluxograma contínuo, eu estou trabalhando o fluxograma em reatores, né? Por isso, esses diferentes formatos para poder exemplificar alguns processos que nós temos aí, tá bom? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós temos ésteres metílicos, secos ou ácidos graxos, que vão estar no meu tanque de alimentação, tá? Nesse tanque de alimentação aqui,
ele vai estar passando constantemente por vapor de água, e o calefador aqui vai ser justamente para poder estar fazendo esse processo de aquecimento. Seriam chapas muito quentes, que para poder a água tocar aqui já virar vapor, promovendo o processo de calefação. Tá? Essa daqui é o meu alimentador do reator. Isso com ácidos graxos. O outro alimentador que eu vou ter do meu reator vai ser justamente um de catalisador, tá? Eu posso ter o catalisador principal, que pode passar por um processo de reciclo, e vou injetar aqui no meu reator, tá bom? Então, eu vou pegar o ácido graxo, o meu catalisador, e vou jogar dentro do meu reator, que ele vai reagir, reage. E aqui eu coloquei 3 reatores grandes, e depois um outro menor aqui, que se você for parar para ver, ele é um separador da fase condensada, tá? Que aqui ele vai separar justamente a minha fase sólida da minha sólida e líquida da minha fase volátil. Na minha fase volátil, eu vou seguir esse tratamento aqui de cima, que seria H2 e espécies voláteis, que vão passar por um trocador de calor, que eu vou estar injetando aqui por esse compressor de H2 dentro desse arrefecedor de H2, tá? Então aqui eu vou ter um separador de espécies voláteis, um suspiro de H2, que é o tanque de purga, ou seja, um tanque de purificação, e aqui eu vou ter o alimentador dos filtros, que vai passar por filtros voláteis, que vai ser jogado aqui, tá? Nesses tanques, que aqui eu vou ter o arrefecedor da alimentação e o extrator de água e etanol, tá? Ou seja, você vê que a minha fase volátil passa por um grande processo para poder ter aí no aproveitamento deles. Mas o que é fase condensada, o que é sólido ou líquido, vai seguir esse outro caminho. Ele vai vir para o suspiro de H2, que é o tanque de purga, ou seja, é um tanque de purificação, passa por filtros, e aqui ele já vai ser jogado no filtro de massa densa, tá certo? Então aqui ele vai novamente passar por filtros para poder ser reinjetado. Podemos ver aqui também que quando eu pego essa minha fase volátil, eu vou ter um calefador de hidrogênio, tá? No qual é injetado aqui combustível, e o que sai daqui é reinjetado nos meus reatores. Então, ao final de todo esse processo, eu vou ter justamente a utilização, eu vou ter o aproveitamento e produção do meu álcool graxo, tá certo? E desse processo ainda vou ter também produção de água e metanol. Depois de um draw term, eu vou ter aqui o meu álcool bruto, que seria justamente um processo de resfriação brusca. Tá? Então esse daqui seria o fluxograma mecanístico da produção de um ácido graxo. Você pode notar que nós temos basicamente processos de injeção, reação e refluxo, né? Quando a gente fala da composição essencial de detergentes, a gente tem que lembrar de uma coisa. Até agora nós falamos da composição direta de sabão e detergente, mas existe sim ainda a atividade de aditivos aqui, tá? E esses aditivos, eles vão estar dando características e propriedades distintas a esses surfactantes, tá? Então eu coloquei aqui basicamente essa lista onde nós vamos ter os ingredientes, função e algumas cargas que são aplicadas a ele. No caso, o ingrediente é em base sólida percentual, tá? Porque eu posso ter esses detergentes chamados leves, que seriam muito espumantes, ou pesados, também muito espumantes. E eu posso ter os pesados de espumantes controlados, tá? Porque existem situações que não é desejado criar muita espuma, porque isso pode trazer uma série de malefícios. Então, por exemplo, se eu vou utilizar detergentes pesados para a limpeza de reatores industriais, eu sei que aquela água de rejeito, aquele efluente, vai ser jogado em corpos d'água. Se eu crio muita espuma, isso vai ter como consequência que eu vou estar diminuindo a oxigenação da água, eu vou estar evitando o contato do estrutura viva daquela água com raios UV. Então,
é interessante que eu use controladores de espuma para poder evitar esse tipo de coisa, né? Então, cada surfactante, cada sabão, cada detergente em si vai ter suas aplicações, tá? E suas funcionalidades. Então, nesse tipo de detergente, eu tenho o surfactante, que basicamente tem como sua função a remoção da sujeira oleosa, né? Ou seja, é justamente a estrutura que eu vou estar utilizando para promover a limpeza orgânica. E você vê que a maior parte, se não a segunda maior parte, é desses surfactantes, tá? Eu vou ter também reforçadores que vão ser o tripolifosfato de sódio ou pirofosfato de sódio, de tetrassódio, tá? Eles têm como função a remoção de sujeira inorgânica, reforçando na detergência, tá? Ele vai ser carga de ação reforçadora em água abrandada. Você vai ver que aí também pode ter quantidades muito... Desculpa. Ele vai ter quantidades bem elevadas também. E vale ressaltar que aqui eu estou colocando detergentes que possuem aditivos de fosfato. Já eu vou comentar um pouco sobre uma causa desses aditivos de trifosfato, principalmente. E por que eles têm usos meio que controlado hoje em dia. Tá bom? Como aditivo reforçador, eu posso ter o sulfato de sódio, né, que vai ser justamente essa carga de ação reforçadora em águas abrandadas, e a barrilha, que vai ser uma carga com ação reforçadora, que se você for parar para ver suas funcionalidades, a barrilha ela entra principalmente como controlador de espuma, né? Veja que somente os detergentes pesados de espumantes controlados, eu vou ter grandes quantidades de barrilha, tá? Outros aditivos que eu posso ter aí no meio, no caso em menores quantidades, mas essas menores quantidades são suficientes para as suas características, seria o silicato de sódio, tá? Que ele pode inibir a corrosão com uma pequena ação reforçadora. E aí, quando eu coloco o silicato de sódio no meio, você vai ver que eles são utilizados principalmente em surfactantes, que são utilizados em estruturas metálicas, na limpeza de reatores, na limpeza de carros, inclusive de peças metálicas que precisam dessa limpeza constante, tá? Eu vou ter a carboximetilcelulose, que atua como um agente de redeposição da sujeira, tá? Que evita a redeposição, porque às vezes você vai ter a formação de micela e essas micelas podem ser quebradas e a sujeira pode se redepositar. Então, o carboximetilcelulose evita isso daí. Eu vou ter posso ter corante fluorescente, tá? Que ele vai ser um abrilhantador óptico, muito utilizado em surfactantes voltados para a limpeza de roupas. Eu vou ter inibidores de mancha, como alguns preventivos contra mancha de prataria, o caso do famoso silver ou do braço, né? São surfactantes utilizados na limpeza de metais. Eu posso ter perfumes e algumas vezes corantes ou pigmentos, né? Que dão melhorias às características estéticas do produto. Alguns, inclusive, quando eu digo que por muitos anos, inclusive agora, o sabão, ele ganhou um viés comercial mais voltado ao artesanato, é porque justamente você vai acabar tendo ali uma grande carga de corantes e perfumes, de tal forma que ele pode ter até estruturas medicinais, né? Então, é comum vocês verem por aí alguns sabões que vão ter óleos essenciais, né? Sabão com óleo essencial de cânfora, de capim-pimenta, de lavanda, todos eles vão ter suas características específicas e basicamente é a carga de aditivo de óleo essencial, que vai ser um perfume, um odorizador, ou que vai ter algum aditivo de característica medicinal, né? O outro processo que eu vou ter na fabricação de detergentes seria esse processo aqui. Note que anteriormente eu tinha colocado o processo de fabricação de sulfonador e de sulfatador e o neutralizador, que era esse comecinho aqui, ó, né, para você poder obter o álcool graxo.
Agora, nós vamos ter a adição de mais coisas. Então, olha só o que é que eu tenho aqui. O sulfonador e o sulfatador, que é aquele processo que a gente viu anteriormente, vai ser jogado na bomba, tá? O neutralizador também é jogado aqui nessa bomba e tudo é jogado no meu tanque de depósito. Ele vai passar por um arrefecedor, que é um controle de temperatura, e uma parte desse produto aqui volta para o meu reciclo. Outra parte vai para o depósito de surfactante, tá? Porém, eu posso ter justamente esse surfactante sendo jogado no meu misturador meu misturador amassador, juntamente com fosfato, na forma de trifosfato, silicato e um recuperado seco, né? Tudo isso passando pelo meu misturador e amassador, ele vai para o tanque de coleta, é jogado por uma bomba de potência até uma torre de atomização, tá? Essa torre de atomização é basicamente para poder promover a quebra dessa estrutura, a quebra desse detergente em pequenas partículas, tá? Ao depender das condições dessa torre de atomização, essas partículas podem ser até gasosas, mas normalmente trabalha-se aqui com pequenos sólidos, tá? Justamente porque aqui nessa atomização, alguns resíduos vão passar, vão ser emitidos aqui por cima, são jogados por ciclone, nesse ciclone, tá? Que vai acumular e quebrar e joga no meu resíduo recuperado da torre, tá bom? O que sai dessa torre de atomização aqui vai para um elevador pneumático que joga ele novamente até um ciclone, onde ele é peneirado, adiciona-se o perfume e aqui ele vai passar para a embalagem. Ou seja, basicamente aquele mesmo processo que nós tínhamos anteriormente, mas agora com a adição de cargas aditivas, né? Mas o processo-chave de produção dos detergentes está aqui, ó, sulfonador, sulfatador. Quando você vai para ver todo o resto, é reciclo e aditivo e adição de cargas. E aqui um dado para a gente poder ter uma noção de como a coisa funciona. A matéria-prima para a fabricação de grãos de detergente sintético, né, no caso de 1.000 quilos de produto acabado, eu vou ter como matéria-prima 75 quilos de alquilbenzeno, que é um petroquímico, né? Eu vou ter 75 quilos de álcool graxo, eu vou ter 150 quilos de óleo, que é aquela mistura do trióxido de enxofre com ácido sulfúrico, eu vou ter 200 quilos de solução de hidróxido de sódio, que é meu neutralizador, eu vou ter 125 quilos de silicato de sódio, que é o inibidor de corrosão, 500 quilos de tripolifosfato de sódio, que é o reforçador, 30 quilos de outros aditivos e 500 quilos de água. O que eu quero chamar mais a atenção para vocês aqui é o que nós temos em maior quantidade. Por mais que a produção do detergente seja baseada no alquilbenzeno, no álcool graxo, no óleo e na solução de hidróxido de sódio, note que eles somados ainda não batem a carga do tripolifosfato de sódio, que é o nosso reforçador, né? Então isso daqui tem algumas consequências, como eu posso dizer, talvez até agressivas demais para o meio ambiente, tá? Por isso que existe uma vertente que defende o uso de detergentes biodegradáveis, que hoje é amplamente mais utilizado, né? Mas antes nós não tínhamos muito disso. Então nós criávamos um problema, porque nós estávamos jogando no meio ambiente muito fosfato, tá? E isso pode trazer como consequências alterações na cascata trófica, mas a gente vai chegar lá, tá? Então, alguns dos aditivos que nós podemos ter, já comentamos aqui alguns, né? Nós temos o regulador de espuma, basicamente é um supressor da natureza do surfactante, como nós vimos a barrilha, um dos principais dele. Nós vamos ter os reforçadores, que eles aumentam o poder de detergência e evitam
o inibidor de corrosão, o abrilhantador, o alvejante, o antirredepositante, os agentes microbianos, perfumes e corantes. Né? Isso aqui a gente comentou um pouco anteriormente. E aí, aquela discussãozinha que eu estava comentando, que é justamente a questão do uso de detergentes e da eutrofização. Tá? O fosfato adicionado como aditivos detergentes se acumular nos desafios modernos da indústria é o desenvolvimento. A eutrofização basicamente se baseia nesse caso aqui como o crescimento em excesso das estruturas em curso d'água que dependem do fosfato para poder crescer. E o fosfato no meio natural, ele acaba sendo limitante nesse crescimento. Quando você adiciona quantidades abusivas de fosfato no meio, você tem um crescimento não controlado, por exemplo, desse lodo, dessas algas, e isso faz com que você tenha uma série de eventos que aconteçam em função disso. Como, por exemplo, esse material de eutrofização pode ir para a superfície, como a gente tem o caso dessa primeira imagem aqui, e acumular-se. Quando isso acontece, você vai ter uma camada acima da água que diminui a oxigenação da água, porque não deixa com que você tenha uma superfície livre muito grande para o contato da água com o oxigênio atmosférico. Você cria uma camada que evita a entrada de radiação ultravioleta ali dentro daquele corpo d'água, o que faz com que você possa promover a má formação de peixes ou de outros animais aquáticos, né, biológicas que não dependem do fosfato, que não cresceram em Mauavi, morrendo também. A morte de uma grande quantidade da vida daquele corpo que existe naquele corpo d'água. Sejam peixes, sejam plantas, sejam crustáceos, sejam outras estruturas. Tá? Então, a gente tem aí essa dualidade da eutrofização com o uso dos detergentes. Beleza? E galera, por hoje é isso.